aos nossos trabalhos, nós vamos agora à mesa 2 de debates. O tema desta vez é os rumos da reforma tributária. Reforma que vem enfrentando um momento crucial, com 71 pontos-chave, aguardando regulamentação legal pelo Executivo antes de serem implementados e cujas propostas serão, em breve, enviadas para o Congresso para aprovação. Para mediar essa mesa, eu chamo aqui ao palco a Marta Watanabe, que é repórter da Editoria de Brasil do Valor. Seja bem-vinda, Marta. E para debater o tema, eu convido agora ao palco Eduardo Braga, líder do MDB no Senado, relator da reforma tributária no Senado Federal. E também está conosco Daniel Loria, diretor da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda. Todos já tomaram seus lugares, o espaço é de vocês. Eu espero que essa conversa seja muito proveitosa. Obrigada, Cássia. Bom dia a todos. Bom dia, Daniel Loria, diretor da Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária. Bom dia, senador Eduardo Braga, que foi relator da Reforma Tributária no Senado. Bom dia a todos. Bom, estamos aqui para discutir esse tema que candente, né, nessa semana. Estamos todos na expectativa de que o governo federal mande os projetos de lei ali para a regulamentação da reforma na semana que vem. Então, eu queria começar esse debate pedindo para o Daniel nos dizer, podemos esperar mesmo o envio desses projetos no próximo dia 15? Quantos projetos devem ser? Vão versar sobre o quê? Né? E um pouco da linha geral aí. E um pouco aí da expectativa aí do governo com esses projetos aí de lei que a gente deve ter aí. 10 minutinhos, por favor. Tá ótimo, Marta, obrigado. Me ouvem bem? Agora sim, né? Bom dia a todos, bom dia, senador, bom dia, Marta, é um prazer enorme estar aqui. Sempre fico impressionado com a beleza aqui do Rosewood também, viu? Realmente ficou espetacular o empreendimento aqui em São Paulo. Como morador de São Paulo, eu valorizo muito isso aqui, vi, né, desde a época de Hospital Matarazzo, meu sogro nasceu aqui, então é especial. No governo federal, no Poder Executivo, a gente tem trabalhado muito na reforma tributária. Temos a nossa secretaria desde o início do ano passado, trabalhamos muito no ano passado, em parceria com o senador, né, todos os senadores também, com o deputado Aguinaldo Ribeiro na Câmara, para aprovar a PEC. Em dezembro, finalzinho de dezembro, estivemos juntos lá, vivendo esse momento especial para o Brasil. Tiramos 3, 4 dias de férias, viu, Marta? Na semana do Natal e Réveillon. E no início de janeiro já estávamos juntos nessa nova iniciativa de governança que a gente chamou de PAT-RTC, que é o Programa de Assessoramento Técnico à Implementação da Reforma Tributária. Esse programa, que é coordenado pela nossa secretaria, pelo secretário Bernardo Api, na sua pessoa e por nós, diretores todos, né? É a primeira vez que a gente tem numa mesma mesa, União, Estados e municípios, alinhando e discutindo política tributária no Brasil. Não apenas no mérito, no direito material mesmo, né, desse imposto de competência compartilhada, que vai ser o IBS, como também nos aspectos procedimentais e processuais, como os fiscos vão atuar, como vai ser o contencioso, né? Então, é um esforço enorme que tem sido feito, né, no âmbito do Concefaz, no âmbito da CNM, no âmbito da FNP, da Receita, da PGFN, de todos os participantes, para buscar convergência. Então, desde janeiro, o objetivo tem sido buscar convergência, buscar uma construção coletiva da regulamentação da reforma tributária, de modo que a gente chegue ao Congresso Nacional, que já entregue um projeto com legitimidade. Né? Pouco antes do evento, a gente estava conversando, projeto do Concefaz, projeto do Governo Federal, não tem mais isso, vai ser um projeto único, tá, já alinhado entre União, Estados e municípios. A gente tem buscado uma convergência, tem conseguido uma convergência em mais de 90% dos assuntos,
era 90% semana passada, hoje eu já diria que já está em 93% dos assuntos, né, com bastante convergência. Isso nos felicita muito, né, porque eu acho que é realmente um momento histórico, como eu comentei, de ter todo mundo na mesa discutindo o que é melhor para o Brasil. Então, eu acho que o PAT RTC tem sido realmente aí uma iniciativa inovadora e bastante trabalhosa, viu, Marta? A gente tem ouvido algumas críticas, né? Está demorando, não sei o quê e tal. Gente, a construção coletiva que isso requer é enorme, é tremenda. O ICMS, que vai ser extinto em 2032, é a maior fonte de arrecadação dos estados brasileiros. A nossa responsabilidade é gigante, né, ao regulamentar a reforma tributária. Então, o tempo que a gente está tomando é um tempo necessário. Então, todo mundo está trabalhando muito, a Secretaria, desde janeiro, na realidade, para ter uma regulamentação robusta, segura, equilibrada e consensada entre estados, municípios e União. Então, é um tempo de maturação mesmo. Tá? E é um tempo que a gente decidiu, né, por bem, a busca por essa convergência federativa. A gente tem ouvido também os setores, né? Temos ouvido alguns setores da iniciativa privada. Nos grupos de trabalho que eu coordeno, né, setor financeiro, imunidades, a gente conseguiu ouvir bastante gente, mas é fato que o prazo está bastante exíguo, está bastante puxado, então a gente não ouviu tanto quanto gostaríamos ainda. Certamente o Congresso Nacional é aí o campo fértil para escuta e diálogo com a sociedade civil e com os parlamentares, mas, de fato, a gente está muito premido pelo tempo, né? O ministro, né, divulgou esse prazo do dia 15, e a nossa equipe está 100% empenhada em cumprir esse prazo do dia 15, tá? Também conhecido como segunda que vem, né? Então, a gente está muito empenhado em cumprir esse prazo do dia 15. A gente está trabalhando com 2 projetos de lei, no momento. Um projeto que a gente chama de Lei Geral do IBS, da CBS e do Imposto Seletivo, no qual todas as disposições comuns dos tributos estarão colocadas. Tá? Então, aí toda a parte técnica, né, de fato gerador, hipótese de incidência, base de cálculo, alíquota de referência, como chegar na alíquota de referência, a trava, como é que vai funcionar a trava, toda essa metodologia, tudo isso vai estar nessa lei geral. E, claro, dentro dessa lei geral, além desses aspectos gerais, vão ter também os aspectos específicos, né, em atendimento à emenda constitucional. Então, os regimes específicos, bens imóveis, setor financeiro, combustíveis e assim por diante. Os regimes favorecidos, né, então, a cesta básica nacional, esses outros assuntos também estarão nessa lei geral. E outras disposições aí procedimentais de como vai se dar a fiscalização, a coordenação desse esforço fiscal, em nome de um imposto de competência compartilhada. Então, tudo isso vai estar na lei geral. E o segundo projeto de lei, ele vai ser o projeto de lei do Comitê Gestor e de outras iniciativas específicas do IBS. Tá? Então, tudo aquilo que é específico de estados e municípios vai ficar para esse segundo projeto de lei. Então, além do Comitê Gestor, também as regras de distribuição do produto da arrecadação do IBS. A União não participa disso, né? Essa vai ser uma competência do Comitê Gestor, dos estados e municípios, de dividir esse recurso do IBS entre eles. Tá? Então, a gente está trabalhando com 2 projetos, como eu te comentei. Num primeiro momento, a gente tinha pensado em mais, porque a gente, às vezes, é meio técnico, né? Então, não, tem que separar e tal, não sei o quê, mas a gente acha, né, o ministro tomou a decisão, né? A decisão é do ministro, tá? Então, assim, por enquanto, né, são 2 projetos, a gente acha que a tramitação vai ser mais organizada dessa forma, e estamos trabalhando para entregá-los até dia 15. Processo administrativo fiscal deve estar no meio aí desses 2 projetos, porque era um dos grupos que o secretário extraordinário de reforma tributária, Bernardo Api, falava que era um desses projetos que estariam aí. E ele falava em 4 grandes grupos, chegou a ser veiculado 4 projetos. Por que o governo reduziu para 2 aí, Daniel? Como eu te comentei, Marta, às vezes a gente, na área técnica, a gente tem um pensamento e, quando, né, a gente debate, né, a decisão do ministro, como eu comentei, tem uma visão política da coisa que, às vezes, é um pouco distinta, né? Então, você não tem impedimento técnico para juntar os assuntos em um único projeto de lei, nem para separar, necessariamente. Claro, você tem temas convergentes que precisam estar no mesmo projeto. Então, é óbvio que ninguém pensaria em desvincular, sei lá, um regime específico do regime geral, a alíquota reduzida da alíquota geral, porque esses temas guardam vinculação entre si, eles precisam estar juntos.
Agora, esse exemplo que você deu, né? Processo administrativo, pode estar junto ou pode estar separado. Não tem um mandamento técnico por uma direção ou por outra. Né? Então, no primeiro momento, a gente tinha pensado em separar num projeto próprio e único, apenas processo administrativo. Hoje, após mais reflexão, a gente acredita que ele pode estar junto em um dos dois. Né? Temas específicos do IBS e no do IBS, por exemplo. Tá? Então, a ideia é que ele seja inserido num Sim, desses sim. dois projetos. Perfeito. Sim. Tá certo, então. Senador Eduardo Braga, queria agora que o senhor fizesse aí algumas colocações aí sobre reforma tributária, pensando já, e a minha pergunta é o seguinte, a gente sabe, né, o Daniel Lória fala que esses projetos vão ser apresentados aí dentro de uma harmonia federativa, né, até os 93% possíveis, 90% ou 93% possíveis aí, né? Mas a gente sabe que a gente vai ter uma grande discussão setorial aí à frente, né? Na semana passada, a gente teve a Associação aí de Supermercados falando, dando uma proposta aí de cesta nacional, aí, né, que causou muita polêmica, porque tinha camarão, caviar ali no meio, né? Isso me parece que é uma amostra de quão quente vai estar essa disputa. O senhor acompanha aí as frentes parlamentares que estão se formando. Queria que o senhor me falasse um pouco de sua percepção de quão difícil deve ser esse debate aí, quando esse material aí das leis complementares chegar aí ao Congresso. Por favor. Bem, bom dia a você, Marta. Bom dia ao nosso amigo Daniel. Bom dia a todos. Agradecer o convite. Sem dúvida, a reforma tributária do consumo, que é o que nós estamos tratando, é uma prioridade nacional e um tema que alcançou um amadurecimento na opinião pública em geral, seja do setor produtivo, seja dos consumidores, seja dos membros da federação, municípios, estados e União, que acabou nos levando à aprovação inédita num regime democrático. É muito importante dizer isso, porque a emenda da reforma tributária aprovada no ano passado é a primeira reforma tributária aprovada no Brasil em regime democrático. As outras reformas que o Brasil teve não foram em regime democrático, portanto, sem a participação ampla de todos os setores da sociedade. E aí você aborda um tema que, sem dúvida, tem sido cada vez mais forte, que é a participação dos setores produtivos através das suas entidades, através das suas instituições e depois através das frentes parlamentares que se criaram. A frente parlamentar, por exemplo, do agronegócio é uma das frentes mais poderosas que hoje o Brasil tem. E isso representa uma força no Congresso Nacional muito expressiva. Até mesmo na cesta básica que você abordou, nós, no Senado, apresentamos uma proposta de fazer uma cesta de combate à fome, de combate às desigualdades sociais, e que seria, no máximo, de 35, 40 itens, e teria uma cesta estendida, que teria um regime diferenciado com a implementação do cashback, que evitaria, por exemplo, a discussão de propostas que apareceram nessa lista da semana passada, que vai de caviar, salmão, carne de cobra, etc., coisas que, evidentemente, não fazem parte de uma cesta básica e que não devem constar de uma cesta básica. Portanto, o Daniel e todo o Ministério da Fazenda, e aí é importante destacar o papel que o ministro Haddad tem tido nessa discussão, deve apresentar agora, no dia 15, algo altamente consensuado entre municípios, estados e União. Mas será exatamente dentro do Congresso que haverá uma grande discussão com a sociedade brasileira e com os setores produtivos do país, para que a regulamentação represente
a vontade que todos temos. Primeiro, de ter a neutralidade da carga tributária, que foi, talvez, uma das principais contribuições que o Senado trouxe para a reforma tributária, quando estabeleceu uma trava para a carga tributária do consumo. Isso dá uma tranquilidade ao consumidor brasileiro de que o apetite e a vontade de tributar seja absolutamente limitada por essa carga. Mas, ao mesmo tempo, trará grandes discussões. Mas eu quero cumprimentar aqui o Daniel, porque acho que é muito importante, num ano de eleições municipais, nós simplificarmos a tramitação com 2 projetos. Acho que essa decisão do Executivo e dos estados e dos municípios, porque tiveram um papel importante nessa decisão para centralizar a discussão em 2 projetos de lei. Como disse o Daniel, não há nenhum impedimento técnico, processual para que fizéssemos isso, e acho que foi muito prudente por parte do governo tomar essa decisão, porque isso assegurará de que, no Congresso Nacional, nós teremos a possibilidade de trabalharmos com a meta de aprovarmos essa regulamentação, que é a vontade de toda a nação brasileira, ainda este ano. E nós sabemos que a tramitação, tanto na Câmara quanto no Senado, a partir do 2º semestre, terá um complicador, que é as eleições municipais, porque mobilizará as forças políticas nacionais, as forças partidárias, etc., e que, obviamente, pode contaminar o debate de uma matéria que é tão sensível à população como a regulamentação da carga tributária do consumo. Portanto, acho que essa é uma decisão importante para que nós comecemos com um passo estratégico fundamental. Agora, sem dúvida, tem chamado muita atenção o volume de frentes parlamentares que tem surgido no Congresso Nacional. Num levantamento recente que fizemos, nós nos assustamos quando percebemos que nós temos hoje mais de 200 frentes parlamentares estabelecidas no Congresso Nacional. Esse é um mecanismo que, até então, nós não tínhamos nos apercebido de que o setor produtivo está agora buscando uma nova estratégia e que cada vez mais terá um papel na construção das votações no Congresso Nacional e até mesmo na negociação com o Executivo nos diversos níveis, seja a nível da União, dos estados e dos municípios. Porque, a partir do momento em que a União encaminha o PL de regulamentação ou os PLs de regulamentação, os estados também começarão a se preparar para encaminhar suas leis para as assembleias legislativas, as câmaras municipais, os municípios. Em ano eleitoral municipal também começarão um debate extremamente importante nos 5.570 municípios brasileiros sobre as suas leis que serão aprovadas sobre essa reforma tributária. Portanto, sem dúvida, é uma matéria complexa e que despertará um grande debate nacional. Perfeito, muito obrigada, senadora, aí, pelas suas colocações. Daniel, o senador fala aí de mais de 200 de frentes parlamentares aí, né? E o senhor colocou que vão ser 2 projetos de lei, né? A gente não tem como deixar de se perguntar qual tamanho vão ser, de qual tamanho serão, né? Os projetos de lei complementar, levando em conta que a gente tem uma reforma, uma emenda de mais de 40 páginas, né? Então, vamos ver até que ponto aí, estamos ansiosos para saber até que ponto a redução em 2 projetos
também vai facilitar. Agora, esse número de frentes aí, Daniel, ele demonstra aí o quanto de discussão a gente deve ter aí dos setores, né? A gente falou um pouquinho aí da cesta básica, porque teve essa manifestação recente, mas a gente tem toda uma discussão de regimes diferenciados, específicos e vários outros regimes que estão ali, né? E que estão ali muito abertos, né? Essa é a grande questão, e vai ter uma grande discussão aí do que entra ou não nesses regimes. Qual que é a estratégia aí, dentro desses projetos aí, do governo de delimitar essas discussões aí? Marta, como o senador comentou, a democracia dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Eu venho do setor privado, né? Fiz toda a minha carreira no setor privado, e o que mais me causa espanto ainda hoje é o trabalho que dá articular, dialogar, ouvir, conversar, aprimorar, né? O senador é mestre nisso, né? Mas eu sou neófito. Então, tenho aprendido muito em Brasília sobre isso. E, da mesma forma como a gente está em discussões intensas com estados e municípios há 2, 3 meses, estaremos em discussões intensas com os setores e com os parlamentares nos próximos meses que virão. Confesso a você que estou ansioso para essa fase, viu? Acho que está na hora mesmo da gente inaugurar essa nova etapa da tramitação. O projeto de lei complementar ele será um projeto complexo. Tá? Esse é um tema que eu faço questão de dizer, porque às vezes a gente quem às vezes não vive o direito tributário, né, não respira direito tributário, às vezes não tem noção da transformação que a gente está fazendo no sistema tributário brasileiro. Né? Então, quando eu estava revisando a PEC lá pela enésima vez, eu me lembro que num momento lá no ano passado, eu me deparei com um dos últimos artigos que extingue o ICMS, em 2032. Me arrepiei. Porque é algo assim, para quem é do direito tributário, algo espetacular. Né? A gente está tirando do chão um novo sistema de tributação do consumo no Brasil, um país federativo com mais de 200 milhões de pessoas. Então, é algo realmente espetacular. Quando a gente sai dessa realidade de uma emenda constitucional que já é complexa, né, para uma lei complementar, é claro que vão ser mais de 40 páginas, né? Vão ser mais de 100 páginas, talvez mais de 150 páginas, né? Talvez até mais. Tá? É muito complexo. Cada assunto desses é muito complexo. Para cada regime específico, para cada alíquota favorecida, você tem pelo menos ali 1, 2, 3 páginas, 4 páginas de texto de lei. A gente precisa ter isso. Então, vou dar um exemplo concreto. Os regimes específicos. Para cada um deles, a lei complementar tem a possibilidade de estabelecer a alíquota, a questão da não cumulatividade, a base de cálculo, coisa e tal. Então, você precisa de um artigo para base de cálculo, um artigo para alíquota, um artigo para acreditamento, um artigo para acreditamento para frente, e assim por diante. Então, é natural que essa lei seja grande e seja complexa. Tá? E ela é complexa também na parte que ela é menorzinha, mas cada palavra vai ser importante. Então, eu, como bom advogado que sou, sei que cada palavra ali pode gerar um contencioso enorme nas próximas décadas. Né? Que a gente quer evitar a todo custo, um dos grandes princípios da reforma tributária é evitar e minimizar o contencioso. Então, o cuidado que a gente tem que ter nessa redação, ele é assim, extremo, né? Extremo. Então, as normas gerais já devem ter sido revisadas pela nossa equipe, não sei, 50, 70, 100 vezes, literalmente, porque a cada passada de olhos se identifica, não, aqui essa vírgula aqui pode gerar uma ambiguidade. Né? Então, é isso que a gente está tentando evitar. Agora, claro, né, para preservar os grandes pilares da reforma, esses objetivos, para manter a carga tributária, né, observar a trava aí que o Senado muito bem contribuiu para o texto, isso tudo faz parte de um pacote que precisa estar amarrado. Então, essa questão da cesta básica, né? Claro, cada item que compõe a cesta básica tem um impacto na alíquota de referência. Isso é um fato. É uma sensibilidade política muito importante sobre esse assunto, há todo um cuidado, uma atenção mesmo a isso, mas a gente tem que também cuidar para que não haja excessos, como o foie gras, o caviar, né? Esses excessos explícitos, eu diria assim. Da mesma forma, os regimes específicos. A liberdade que o legislador complementar tem é bastante abrangente. Então, a gente tem que cuidar também para que a calibragem desses regimes específicos faça sentido à luz do todo. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma alíquota reduzida para serviço de saúde, né, que vai ter uma redução lá de 60%,
Não faz nenhum sentido que eu tenha um regime específico de, sei lá, de algum outro setor que dê uma alíquota menor que essa, por exemplo, né? Então, eu acho que esse tipo de análise holística precisa ser feito, e eu acho que o Congresso vai ser o lugar para isso. A gente tem trabalhado em alguns regimes com uma manutenção da carga tributária como um ponto de partida, mas aí o debate vai ser no Congresso, que certamente vai ter a capacidade de olhar o todo e ver se, no todo, o sistema tributário novo está equilibrado. Está escutando, tá? E o governo ainda continua trabalhando com uma alíquota de referência de 27%, Daniel? Sim, essa é a nossa referência. Quando a gente enviar o projeto de lei, a gente quer mandar uma estimativa atualizada da alíquota. Acho que é correto, né, em nome da transparência. O nosso sonho de consumo era ter uma calculadora da alíquota, então, para cada regime específico, para cada alíquota reduzida que tiver, quanto que isso impacta a alíquota de referência. O Rodrigo Orair, que é meu colega na Secretaria, economista do IPEA, está trabalhando nessa calculadora. Vamos ver se a gente consegue, né, didaticamente apresentar isso para o parlamento, para a sociedade. Mas certamente a gente vai mandar um cálculo atualizado da alíquota, acompanhando o projeto, e sim, a nossa referência é a mesma que a gente já divulgou anteriormente. Tá? Senador, ali, quando o senhor foi relator ali da reforma tributária, o senhor demonstrou aí uma grande preocupação em relação à neutralidade, né, nesse novo regime ali, foi discutida a trava, inclusive, né? Agora a gente tem 3 tributos aí que vão entrar aí nesse regime e que vão participar da neutralidade, né? Além do IBS e da CBS, a gente tem o imposto seletivo, né? Que é um tributo aí novo, voltado para eliminar ou reduzir, né, desincentivar, né, setores ou bens e serviços com externalidades negativas na saúde e no meio ambiente. Qual que é a sua percepção em relação ao imposto seletivo também, aí, senadora, discussão disso? Essas frentes também demonstram aí uma preocupação em relação ao IS? Marta, como foi bem dito pelo Daniel, essa reforma tributária ela tem um alcance gigantesco, porque, veja, ela acaba com o ISS, ela altera o ISS e reformula. E, nesse ponto de vista, nossa reforma é única no mundo, porque nós estamos criando um sistema nacional de arrecadação que fará, inclusive, através do comitê gestor, o compartilhamento dessa receita entre União, Estados e municípios. E aí entra o IS, que, sem dúvida nenhuma, tem despertado nos setores produtivos uma grande preocupação. É óbvio que esse IS, na regulamentação, vai ter muito debate sobre ele. E talvez tenha sido, ou está sendo, um grande desafio para o governo, porque esse IS não pode aumentar a carga tributária. Ele não pode, portanto, impactar os 27,5%. E, para que isso não aconteça, é preciso ter muita transparência e muito cuidado na regulamentação, porque é no detalhe que mora o perigo, né? E é aí que está exatamente todo o mistério do sucesso ou do insucesso dessa grande reforma que o Brasil precisa, porque essa é uma reforma, afinal de contas, que tem que vir para simplificar a vida do consumidor, tem que vir para dar tração à economia, para que o Brasil volte a gerar emprego, renda, que o Brasil volte a ser competitivo no manufaturado, que a indústria brasileira volte a ser competitiva, que o Brasil volte
a ser exportador de manufatura e não apenas do elaborado, ou do semi-elaborado e da matéria-prima e de recursos naturais não renováveis, porque, afinal de contas, esses recursos são findos, eles um dia podem acabar e vão acabar. E o Brasil precisa, obviamente, de uma estruturação macroeconômica para apontar para as futuras gerações com um crescimento sustentável da economia. E é nesta regulamentação, e teremos que ter muito cuidado com o ISS, há muitas preocupações do setor produtivo, do Congresso Nacional e da sociedade brasileira como um todo, de que nós tenhamos a capacidade de calibrar com sabedoria o IS. É, sem dúvida, uma matéria que preocupa sobremaneira a todos a calibragem do imposto seletivo. E, Daniel, frente a essa preocupação aí em relação ao imposto seletivo, qual que é a estratégia aí dentro da lei complementar para delimitar aí a abrangência desse imposto? O secretário Api tem falado, e certamente alinhado com o ministro, a gente não quer arrecadar por meio do imposto seletivo. Né? O Senado tinha até feito uma contribuição, né, senador, de incluir a característica extrafiscal do imposto no texto constitucional, que acabou saindo na Câmara, mas a gente ainda enxerga ele dessa forma. A gente ainda enxerga o imposto seletivo com o imposto extrafiscal realmente voltado ali para coibir o consumo de itens prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. A calibragem do imposto passa por uma questão política também, tá, Marta? A gente tem toda essa atenção. E digo mais, eu acho que durante toda a tramitação do projeto de lei, todos nós, participantes desse projeto de lei, e a sociedade civil, vai ter que ficar muito atenta e diligente, né, para ver tudo que vai entrar ali nas alíquotas reduzidas, no regime específico, no seletivo também, né, e como é que fica esse equilíbrio geral do sistema, como eu estava comentando mais cedo. A gente, né, que é do mundo jurídico, que é advogado, sabe a importância, né, de uma frase, de um item, de uma linha na tabela. Né, cada item desse pode ter um impacto relevante na alíquota de referência. Então, a cada versão aí que virá, certamente, né, do projeto durante a tramitação, a gente tem que ter esse olhar, essa atenção, né, a partir desse diálogo, né, claro, aí, por parte dos parlamentares também, né, senador Eduardo Braga, né, o relator na Câmara que vier a ser designado pelo presidente Lira, né. Então, para ter esse cuidado, para que o sistema todo pare de pé, que a gente mantenha a nossa alíquota de referência no patamar ali que é a nossa referência, que você comentou ali, mais ou menos os 27%, e que a gente não se perca durante esse caminho. Né? A gente precisa entregar para a população brasileira uma lei complementar que seja aderente com o que o Constituinte brasileiro, né, o Congresso Nacional, já aprovou ano passado. A responsabilidade é grande, né, e a gente precisa ter realmente esse cuidado com os regimes específicos, alíquotas favorecidas e tudo mais que compõe esse grande desenho. Obrigada, Daniel. E qual que é a agenda aí que o governo idealiza aí? Eu sei que tudo depende do Congresso, da tramitação na Câmara e no Senado, mas o que o governo pensa aí em aprovar, ter essas regulamentações aprovadas até antes das eleições? Qual que é a agenda? Olha, Marta, o que eu posso dizer é que, da nossa parte, a gente está trabalhando a todo vapor, a gente tem uma secretaria dedicada a isso, né, 100% do meu tempo é dedicado a isso, o tempo do secretário Api, né, dos demais diretores e membros da secretaria. A gente está à disposição do Brasil e do Parlamento, a partir de segunda-feira, para entregar esse projeto até o final do ano. Tá? O senador comentou com esse prazo de final do ano, a gente está trabalhando com essa meta também, mas é natural que o Congresso que vai decidir isso, que vai trabalhar isso, que vai tramitar isso, né? O Congresso tem seus tempos, as duas casas. Então, também, o que eu posso falar é, por parte do Executivo Federal, a dedicação total, empenho total e prioridade total nesse assunto. Né? Agora, se vamos chegar lá, se não vamos, aí depende realmente dessa construção coletiva nossa, tá? Com o Congresso. E o senhor, senador, o senhor acha possível aí uma votação aí dessa regulamentação até o fim do ano, até antes das eleições? Obviamente que é um grande desafio, né? Como foi dito aqui, esses dois projetos de lei serão extensos, muito complexos e que vai demandar um debate importante, né?
Óbvio que, como eu disse na minha fala inicial, esse é um tema muito amadurecido na sociedade brasileira, no Congresso Nacional, mas o detalhe é fundamental, não só pelo contencioso jurídico, mas em função do nosso compromisso de entregarmos uma regulamentação que assegure a neutralidade da carga tributária. Mas o objetivo de todas as lideranças, o presidente Rodrigo Pacheco, inúmeras vezes, tem se manifestado nessa direção, o presidente Arthur Lira, da mesma forma. Então, nós estamos otimistas e com um objetivo de que iremos, até o final do ano, buscar entregar à sociedade brasileira a regulamentação da reforma tributária, assegurando, portanto, que os prazos sejam cumpridos, porque, afinal de contas, um dos segredos do sucesso da aprovação da emenda constitucional foi o prazo de transição. E para que o prazo de transição não seja mais longo do que já é preciso que a gente possa aprovar a regulamentação neste ano. Então, o Congresso Nacional está com esta meta e com este objetivo. Agora, sem dúvida, é um grande desafio. Obrigada, senador. E, Daniel, a emenda da reforma tributária, ela mexeu também não só com os tributos diretos aí sobre consumo, mas com outros tributos que são de competência direta dos governos subnacionais, né, dos estados e da prefeitura, como, por exemplo, ITCMD, IPVA, IPTU e a contribuição ali, a taxação ali da iluminação pública. Esses outros aspectos, então, pelo que eu entendi, não vão entrar nesses projetos de regulamentação. Desses tributos, o que o governo entende que ainda precisa de regulamentação e nos que o governo entende que ainda precisa de regulamentação, quando essa regulamentação vai ser enviada, Daniel? Veja, o que requer lei complementar desses tributos, você comentou, o ITCMD, né, Imposto sobre Herança e Doações, tem algumas mudanças importantes ali que requerem regulamentação. Foi criada uma imunidade para doações para ONGs, por exemplo, né? Associações de terceiro setor, que trabalham com o meio ambiente, cultura, saúde, educação. A contribuição para a iluminação também requer uma atualização do Código Tributário Nacional. E PVA, a gente, né, conversando com os colegas do Concefaz, é algo mais Estado a Estado, não requer lei complementar, e IPTU é algo municipal. Mas, veja, acho que a decisão com relação ao encaminhamento vai ser algo que vai ser alinhado entre o Concefaz e o ministro Haddad, o presidente da República. Tá? Pode ser que venha junto agora, pode ser que fique para um segundo momento. O que a gente quer é realmente uma tramitação mais suave possível. Tá? E aí vai ser tomada uma decisão política sobre esse timing desse encaminhamento. Tá? Ainda não há uma definição sobre isso. Pode ser que vá junto, pode ser que vá depois. Ok, perfeito. E eu queria também perguntar um pouco sobre a reforma da tributação direta do imposto de renda, né? Pelo que os representantes do governo têm falado, decidiu-se por não mandar pelo menos por enquanto, um grande projeto aí de imposto de renda e encaminhar aí essas mudanças que já foram levadas ao Congresso e algumas ainda que vão ser levadas, como da tributação aí sobre aplicações financeiras, tudo, né? Agora, a gente ainda pode esperar um grande projeto, por exemplo, de mudança na tributação de dividendos, ainda para este mandato, Daniel? Olha, Marta, no imposto de renda, e você sabe que o imposto de renda é meu xodó, né? Originalmente, quando fui convidado para a secretaria, minha missão era apenas imposto de renda. Né? E aí, em razão da complexidade de tudo, a gente, no governo, tem que servir ao país naquilo que a gente precisa. Né? Então, tenho trabalhado ativamente no IVA, e temos priorizado a regulamentação do IVA esse ano, o ministro tem falado isso, e, no meu modo de ver, com muito acerto. Acho que tudo a seu tempo, cada coisa de uma vez. Não adianta nada a gente também encher o Congresso Nacional de projetos que, enfim, não é produtivo, né? Não é produtivo. Então, no imposto de renda, a gente começou ano passado, né? A gente atualizou a faixa de isenção do imposto de renda pela primeira vez em 7 anos, no ano passado. Atualizamos de novo esse ano. Todo mundo que ganha até 2 salários mínimos não paga imposto de renda no Brasil, hoje, uma grande conquista.
do governo Lula. Tributamos os fundos fechados, tributamos as offshores, um projeto que eu participei ativamente ano passado no Congresso, com a parceria do Congresso, conseguimos isso, um grande feito, tem arrecadado bastante esse ano também. A gente vai enviar agora um projeto de lei de tributação de aplicações financeiras, que eu diria que é o último capítulo dentro desse grande bloco de mercado financeiro. Tá? Então, a gente vai dar uma organizada nessas regras de tributação, sem alteração de alíquotas, mas vai organizar muita coisa, vai melhorar o ambiente de investimentos no Brasil. Estou vendo o secretário Marcos Pinto, aí, grande parceiro nosso da Secretaria da Reforma Tributária, nessas iniciativas. Ajustamos o lastro dos títulos isentos, ajustamos as debêntures de infra, agora, de infraestrutura, ajustamos a questão do Fundo Exclusivo de Previdência, tudo numa sequência lógica para melhorar e otimizar esse mercado de crédito no Brasil, o mercado de capitais no Brasil. Hoje eu vi uma notícia no Valor, inclusive, com relação às empresas acessando o mercado de capitais para captação via debêntures, e como as medidas que o governo tomou estão ajudando as empresas nesse sentido. Por quê? Porque a gente está racionalizando esse mercado. A gente tinha muita coisa irracional, onde já se viu isenção ou diferimento eterno para fundo exclusivo. Realmente eram questões que precisavam ser corrigidas, tá? E racionalizadas. Então, o projeto de imposto de renda é uma sequência. Junto com a renda, a gente sempre olha para a folha de salários também, e a gente quer dar sequência nisso ao longo do ano, no momento adequado, com o timing adequado, em capítulos, dando continuidade dessa forma. Tá bom? Mas o senhor acha que a gente pode esperar aí mais para frente uma reforma que tenha uma mudança aí na tributação de dividendos, Daniel? O ministro tem comentado sobre dividendos, acompanhado de uma redução da alíquota corporativa, mas é algo que requer ainda bastante amadurecimento, tá, Marta? Ainda não há definições sobre isso, nem quanto ao mérito, nem quanto ao timing de envio. Senador, qual que é a sua percepção aí para uma discussão aí de tributação aí, de uma mudança aí, de uma reforma maior na tributação sobre lucro, senador? Tem espaço para isso? Eu acho que nós precisamos vencer a etapa do imposto sobre consumo. Acho que essa regulamentação é fundamental, mas, sem dúvida, o Brasil precisa resolver um desequilíbrio no imposto de renda. O imposto de renda não pode ser um imposto sobre salário, ponto. E, nos últimos anos, lamentavelmente, o imposto de renda se transformou no imposto sobre salários. E isso tem trazido grandes distorções para a economia brasileira. Inclusive, um dos compromissos do governo do presidente Lula, que ganhou as eleições de 2022, enfrentar o desafio de uma mudança no imposto de renda. No entanto, não há viabilidade para tratarmos os dois temas ao mesmo tempo. É preciso encerrar a etapa da questão do imposto sobre consumo para abrirmos a discussão sobre o imposto sobre renda. Questões pontuais que significam melhoria na regulamentação, melhoria no ambiente, etc., estão sendo tomadas. O próprio Daniel já citou aqui medidas que já foram tomadas e que estão sendo tomadas nessa direção. Mas a grande reforma, que é aguardada pela sociedade brasileira, pelo setor produtivo, acontecerá encerrada a etapa da regulamentação e da reforma sobre o consumo. Ok, obrigada. E, Daniel, na reforma aí tributária sobre consumo, ainda é possível ter um mecanismo aí de cashback aí relacionado aí a produtos de cesta básica, pelo menos, porque é um elemento aí para reduzir a regressividade natural, da tributação sobre consumo. Sabe que, junto com o imposto de renda, o cashback, eu acho que é meu segundo xodó na reforma tributária. Ele é transformacional para a tributação do consumo, não só no Brasil, como no mundo. Por quê? Porque ele imprime doses de progressividade tributária ao imposto que tipicamente é regressivo. Tipicamente, a tributação do consumo é flat, uma alíquota linear aplicada a todo mundo. O cashback enxerga quem está por trás daquele consumo. Quem é aquele consumidor? Ele enxerga a pessoa que está por trás. E aí, quando a pessoa, uma pessoa de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, ela recebe de volta esse tributo para ela imediatamente ou quase que imediatamente.
Então, é um instrumento muito potente, muito eficaz, muito focalizado, né, de devolução desse tributo para as pessoas e de se fazer política social. Então, ele é realmente incrível, o cashback, ele tem um potencial transformacional muito grande para o IVA no mundo. Hoje ou ontem foi publicado um artigo da professora Rita Della Féria, que é referência sobre isso, lá fora. Né? Então, assim, veja, é realmente o Brasil na fronteira mundial na tributação do IVA. E sim, teremos o cashback na reforma tributária, teremos a regulamentação do cashback. Tá? É claro que quanto mais produtos isentos na cesta, menos cashback vai ter, porque, né, menos imposto tem para ser devolvido, mas teremos sim a regulamentação do cashback. Ele iria além da cesta, então, além dos produtos da cesta básica, para aqueles outros produtos ali que estão com tributação reduzida, é isso? Tem já um escopo delimitado para o que poderia? Ou não seria menos sobre produto e mais por faixa de renda? Veja, o que a gente tem de referência na emenda constitucional, energia elétrica e o gás de cozinha, né, grandes contribuições aí do Senado que a gente vai obedecer, vai preservar, né? Além disso, a gente está modulando e conversando sobre essa calibragem do cashback. Tá? Certamente esse público-alvo, tá? E certamente que não vamos cobrir também produtos danosos à saúde. Né? Vamos olhar para aquilo que é saudável, aquilo que contribui para a saúde do brasileiro. Perfeito, obrigada. Bom, está piscando aqui já faz algum tempo, aqui um tempo esgotado, aqui bem vermelho, bem grande aqui nas duas telas. Queria dar, então, agradecer aí aos dois a presença e dar 2 minutinhos aí para cada um encerrar aí esse nosso painel aí da reforma tributária. Por favor, senador. Bem, eu quero agradecer o convite. Acho que esse é um tema, sem dúvida, no topo da agenda nacional. Creio que o cashback na energia elétrica e no gás de cozinha vai poder trazer muita justiça social a essa tributação. No painel anterior, um dos palestrantes tratou da desigualdade social que está acontecendo entre as energias renováveis e o consumidor geral do país, e o cashback pode ser um instrumento para reduzir essa desigualdade que efetivamente precisa ser reestruturada no setor de energia. E, portanto, a mensagem que a gente dá é de que queremos acertar e queremos fazer com que a economia brasileira volte a ter tração para crescimento econômico, geração de renda, geração de inovação tecnológica e que o Brasil volte a ser competitivo na indústria brasileira. Obrigada, senador. Daniel, por favor. Obrigado, Marta. Obrigado, senador. Agradeço ao Valor aí pelo evento. Super importante a gente estar juntos aqui dialogando. Queria passar a mensagem de que o Poder Executivo e a nossa Secretaria em particular está à disposição do Brasil para servir. A gente está aqui para servir, para entregar a reforma tributária para o povo brasileiro, agora na regulamentação via lei complementar. Né? Temos trabalhado muito dentro do governo, muito mesmo, como eu comentei na minha fala inicial, junto com outros entes federativos. Isso eu acho que é importantíssimo, acho que é um marco histórico do Brasil, a gente ter esse diálogo, essa construção de consenso federativo. Né? Estamos fortalecendo a Federação Brasileira com a reforma tributária, né, em diálogo com os estados, com os municípios. Queria destacar a complexidade do projeto de lei complementar, né, e do trabalho que a gente tem conduzido. É complexo, vai ser grande, vai ser difícil essa tramitação, a gente sabe disso. Né? Queria agradecer ao senador e à parceria do Congresso Nacional nessa tramitação no ano passado, da Emenda Constitucional 132, acho que não tinha tido a oportunidade de agradecer pessoalmente ao senador ainda, novamente, agora esse ano, por isso. Né? E vamos contar com essa parceria de novo esse ano para a lei complementar. Né? Estamos trabalhando com essa meta da aprovação até o fim do ano, e, claro, aí, respeitar todos os prazos e os tempos de amadurecimento necessários por parte das duas casas do Congresso, e sempre à disposição, Marta, estamos aqui para isso, tá? Estamos aqui para trabalhar para o povo. Muito obrigada, Daniel. Então, conversamos aqui com Daniel Lória, diretor da Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária, e com o senador Eduardo Braga, que foi relator da Reforma Tributária no Senado. Muito obrigada a presença de todos aqui. Obrigado. Estamos esperando essas centenas de páginas ali, os projetos de lei. Obrigada, Cássia. Obrigada.